Olá a todos. Eu separei aqui algumas funções que normalmente o RH utiliza bastante, ou pelo menos deveria utilizar, porque faz toda a diferença no dia a dia dos trabalhos ali de um DP ou RH, ok? Então vamos lá. Bom, a primeira função que a gente vai falar, que na verdade não é bem uma função, é um recurso, né? Porque ele não é considerado uma função dentro do Excel. Mas esse recurso ele se chama renomear. Então esse renomear ele facilita muito no processo onde quando você está fazendo uma fórmula muito grande, onde você tem vários intervalos ou várias células que você tem que inserir nessa fórmula e daí às vezes você acaba se perdendo. Então quando você renomeia facilita muito o processo de construção dessa fórmula. Tá? Então vou dar um exemplo simples que eu já coloquei aqui, ó, que é a questão do proventos. Então, nesse caso aqui, a célula F16, ao invés de aparecer F16, ela está aparecendo agora proventos. Aqui está 17, mas aqui eu cortei uma linha aqui. Então, para eu utilizar isso, ó, basta eu colocar aqui, ó, ao invés de colocar F16 vezes 20%, eu vou colocar proventos vezes 20%. Tá? Esse 20% poderia ser uma outra célula, uma outra, sei lá, uma coluna, cada coluna tendo um percentual, eu poderia também colocar, renomear essa coluna. Tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó, que eu coloquei aqui embaixo. Ó. Por exemplo, essa aqui vai ser, por exemplo, 250 e essa aqui 350. Tá? E eu vou fazer a soma aqui. Então, ao invés de colocar o endereço aqui, de B23 com C23, eu vou colocar aqui, colocar banana. Banana e dou um Enter. Vocês vejam que agora aparece o nome lá em cima. E o C23 eu vou colocar maçã. Vocês vejam que cabe acento e outros caracteres especiais. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, banana. Ele aparece ali, ó. Só dá um tab, ele já considera. Mais maçã. Ó. Dou um tab e um Enter. Vocês viram como fica mais fácil o processo, né? E o próximo recurso, ou melhor, a próxima função é maior. Então ele retorna aqui o maior número existente em um intervalo de células. Lembrando que se eu tiver 3 números com o mesmo valor, ele vai trazer o maior, ele não vai trazer um dos 3. Tá? Então, ele vai considerar o maior. Tá? No exemplo aqui, eu coloquei o resultado de uma lista aqui da DR4 a DR41. Tá? Então, vamos lá na relação. Ele trouxe o maior número, que aqui eu coloquei 1. Tá? Então, DR4 até DR41, está aqui, ó. Dados. DR4 é o salário. Aqui. DR4. Então, se eu clico aqui para buscar, ele vai trazer aqui, ó, 15152. Então, César, por que você não trouxe também não criou não renomeou a sequência, né, o intervalo? Então, a gente vai fazer isso agora. Salários. Vocês viram que essa coluna está na DR, é muito longe, né? Então é difícil você até achar a coluna. Então agora ele já está ali. Então eu vou colocar aqui, ó, ao invés de colocar intervalo, eu vou buscar o meu nome, salários, aqui. Pronto. Ficou muito mais fácil, né? Então ele buscou aqui, ó, que eu coloquei o maior. Agora se eu colocar o 2, ele vai trazer o segundo maior. Vamos lá ver?
base de dados, DR. Segundo maior, 11.594. Então isso ajuda bastante, às vezes na pesquisa, numa busca, numa estatística, alguma coisa assim, tá? Então, é isso. Bom, o próximo é o menor, que é a mesma lógica do maior, onde eu posso já aproveitar aqui e mudar para salários. Ele vai buscar o menor. Aqui ele está 10,58 porque é o salário hora, né? Então por isso que ele apareceu aqui, menor. Então se eu quiser conferir se está certo, eu vou aqui, DR menor. Então se eu for colocar o segundo, vai ser 10,97. Vamos testar. 10,97. O 3, terceiro menor, R$11. E assim por diante. Tá? Bem simples esse processo. Ok, a próxima função vai ser a soma, que a princípio as pessoas sabem como funciona, né? Mas a gente está recapitulando aqui, eu até deixei, deixa eu limpar aqui, para a gente fazer do zero. Então aqui, ó, soma eu posso digitar aqui soma, ou então eu posso simplesmente clicar aqui, ó, soma. Daí ele vai ficar guardando o intervalo das células. Então, como eu tenho já o meu salário lá, eu já renomei, eu posso colocar aqui, ó, salários. Coloquei SAI, ele já aparece. Eu só dou um tab e pronto. Então, vocês estão percebendo que o renomear ajuda bastante na elaboração de fórmulas. Então, aqui é 98, 965, 75. Só que eu vou fazer diferente. Vou pegar aqui, ó, criar um item e já vou mostrar outro recurso que o Excel tem também, que eu estou usando direto e vocês devem estar perguntando como é que faz. Então, clico aqui, no pincel, deixar igualzinho, colocar cifrão. Pronto. Então aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que esse botão me leve até a coluna DR, lá na minha base de dados, tá bom? Como é que eu faço isso? Vocês podem ver que eu clico aqui, ó, ele já vai para a célula A1, tá? Então agora eu vou fazer diferente. Eu vou fazer com que ele me leve até a célula A1. Então eu clico aqui, dou um Ctrl K e eu vou buscar para mim aqui, deixa eu ver onde é que está, salários. Pronto. Eu clico em qualquer lugar. Agora se eu passar aqui, ó, ele já criou um link para mim. Então se eu clicar aqui, aonde que ele vai? Vai lá para a coluna salários. Legal, né? Então eu vou colocar um menu aqui também, para não ter que ficar arrastando. Então eu clico aqui, deixa eu pegar aqui, dou um copiar, vou lá no menu novamente, e vou colocar menu aqui em cima. Aí o menu, tipo, clico aqui, quero ver salários. Vou lá para salários, direto. Legal, né? Então tá, vamos para a próxima. Vamos falar agora sobre a função média. Também é muito usada, né? Então aqui tem a descrição, a sintaxe que eu coloco em todas as
funções, mas vamos para a prática, né? Então a média, para variar, eu peguei os salários, então eu vou pegar aqui, ó, vou mudar e vou colocar salários. Ok, vamos ver lá como é que ficou. Salários. Então se você olhar aqui, ó, a média 2.604, porque ele já está ali, o salário já está até o final, já está selecionado. Então a média 2.604,36. Se eu olhar aqui, 2.604,36. Tá bom? Não tem muito segredo, né? Mas é bem útil quando você quer fazer um cálculo, fazer um percentual, fazer um índice, né? Então você consegue buscar a média por essa função, ok? Legal. A próxima função é conte valores. Conte valores, ele não vai trazer a soma ou coisa parecida, ele vai trazer a quantidade de registros naquele intervalo. Tá? Então vamos pegar aqui como exemplo o nosso salário. Tá? Salário. Então, opa, digitei errado aqui. Ok, ele trouxe 38, então eu tenho 38 registros lá. Então se eu for aqui, eu tenho 38 registros. Se você olhar aqui, a contagem 38. Então se eu deletar um 3 aqui, por exemplo, eu vou ter 35. Vamos lá então, contagem 35. Então é isso que o sistema, que o Excel faz com essa função. Ele conta a quantidade de células que contém valores. Tá? Isso é bom para realizar conferência, né? Então vou só voltar lá e retornar o salário. Ok? Beleza, então. Agora vamos para o PROC-V. Ele é muito utilizado, né? Então eu tenho aqui a descrição, a sintaxe, valor, mas vamos para a prática, né? Porque é na prática que a gente aprende. Então aqui, deixa eu colocar aqui o nome, a referência aqui, eu colocar nome, isso. E aqui eu vou mudar para a referência que eu tenho lá. Se eu não me engano, eu já tenho a referência lá que eu vou buscar. Lembrando que o PROC-V, a primeira coluna sempre tem que ser aonde eu quero buscar os valores e o restante não tem limite, tá? Então eu vou lá na minha base de dados e eu vou buscar aqui. Ó. Então eu tenho que buscar daqui, porque eu tenho uma outra, eu renomei aqui o intervalo, aqui, ó, matriz 02, mas é para buscar pela matrícula e não pelo nome, porque se eu colocar pelo nome ele não vai achar. Então eu tenho que criar um outro intervalo que tenha o nome. Então vamos ver aqui, ó. Ele já tem, ó, buscar admissão, tá? Então aí ele vai buscar, porque a primeira coluna tem que ser a coluna de referência que eu quero buscar o dado. Então eu volto lá, PROC-V. Então aqui o Tadeu, tem aqui ó, uma lista que eu criei, depois eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, tá? E aqui, vamos começar do zero, então. PROC-V, aqui ele diz valor procurado, então como eu renomeei esse aqui por nome, então vou colocar nome. Ponto e vírgula, matriz. Matriz eu coloquei lá como buscar admissão, ele já aparece aqui para mim. Aí a coluna é a terceira, né? Porque eu tenho nome, apelido e admissão. A terceira. Daí eu dou um ponto e vírgula, ele pergunta se eu quero aproximado ou o valor exato. Então, no caso do nome, é importante você ter o nome exato. Então eu vou colocar como falso e dou um OK. Pronto.
Então vamos ver se tá ok. Então Tadeu entrou dia 2 de janeiro de 2001. Então volta na minha base de dados. Tadeu aqui. 2 de janeiro de 2001. Como eu fiz uma lista, vamos testar a lista, né? Depois eu mostro para vocês como é que funciona. Alberto, vocês vejam que muda aqui. 2 de janeiro de 99. Também, a Ana, também 2 de janeiro. 1º de janeiro de 99. Nossa, aqui. Tá todo mundo com a mesma data, né? Parece. Então, Walter, 1º de abril de 98. Tá? Então, com a lista ele serve para isso. Ajuda muito no processo. A gente está falando sobre PROC-V. Ok? Então, o PROC-V está entendido, né? Agora vamos fazer um outro recurso aqui, mostrar também esse outro recurso que eu falei só como buscar a referência exata para buscar do valor aproximado. Então, vou dar um exemplo aqui. A pessoa tem um valor, salário bruto de R$5.000. Tá? Então, R$5.000. Eu quero buscar qual é o imposto de renda dessa pessoa. Bom, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar qual é o percentual, qual é a faixa percentual lá da tabela de imposto de renda, só para vocês entenderem como é que funciona. Tá? Então eu vou colocar aqui PROC-V, valor procurado é essa célula, ponto e vírgula, eu tenho a minha tabela lá de imposto de renda. O imposto de renda está aqui como tabela IR2. Ok. Aí eu quero a faixa. Então vai ser a coluna 3. E daí eu vou colocar como verdadeiro, tá? Como valor aproximado. Pronto, ele já trouxe aqui, ó. Percentual 27,5. Vamos ver se está certo. 5.027,5. Aí eu até criei aqui, ó. Tabela de imposto de renda, 5.000. Ó, entre 4.644 até 999 mil. Então é 27,5. Então eu posso até fazer a conta aqui dentro. Próximo aí achar qual que é a parcela a deduzir. Então, PROC-V, vou dar procurado 5.000. Matriz, tabela. Número do índice é o 4. Vou colocar verdadeiro aqui. Então vocês podem ver que está aqui qual que é a parcela a deduzir. Aqui, ó, 869,36. Tá, então aqui teria que ter a parcela de INSS e tal, mas aqui agora vocês conseguem entender o processo. Digamos que ele não tem INSS, então seria esse valor vezes esse menos esse. Então, na teoria seria aproximadamente esse valor aqui que ele teria que pagar. Entendeu? Então, se eu mudar aqui para 2.500, ele já vai trazer outra faixa. 3.000, 15%. 4.000, 22,5%. Tá? Então é assim. O PROC-V ele utiliza esse recurso aqui, que é muito interessante, de verdadeiro ou falso. Beleza? O próximo recurso que nós vamos falar vai ser sobre lista suspensa, ok? Então vamos lá. Aqui tem a descrição e aqui eu criei a lista suspensa com o nome do colaborador. Tá? Mas a gente vai fazer do zero. Tá? Vamos seguir o passo a passo para ver se está certinho. Então eu vou colocar aqui embaixo a célula, seleciona a célula que deseja inserir a lista suspensa.
ir no menu Dados e clicar no botão Validar Dados. Então vamos aqui. Aqui já está em Dados. Eu vou procurar aqui Validar Dados, que é esse ícone aqui. Se você deixar parado o mouse, ele já mostra ali o nome Validar Dados. Clico nele, vai abrir a mesma telinha que está aqui embaixo. Aí eu seleciono Lista, Permitir Lista. E daí ele abre a fonte. Qual é a fonte? Ok, então a minha fonte é a matrícula. Como eu já renomeei, então eu dou um igual e coloco o nome que eu renomeei lá, cadastro. E dou um OK. Vocês vejam que aparece aqui para mim as matrículas. E ela está aparecendo na ordem que consta lá. Tá? Então, se eu quero melhorar isso, eu só vou lá, base de dados, vou classificar, né? Classificar em ordem, colocar cadastro. Pronto. Agora volto lá, lista suspensa, em ordem. Daí eu posso fazer a minha, tipo PROC-V, alguma coisa assim, né? PROC-V. Buscar essa matrícula e eu quero saber o apelido. Então a matriz vai ser matriz 02, se não me engano. Matriz 02. Daí eu quero a terceira coluna, falso, que é o apelido. Então se eu clicar aqui, ele muda para facilitar. Ó, ele vai mudando. Então isso é legal porque em alguns processos ajuda bastante. Ok? Então agora a gente vai falar sobre o PROC-X. Então aqui tem a descrição e tal, ele é muito mais robusto do que eu vou mostrar agora, tá? Eu vou mostrar um processo como se pudesse utilizar o PROC-V, mas aí a gente vai substituir o PROC-V como PROC-X, para vocês entenderem como que funciona. Ele é mais simples do que o PROC-V, porque o PROC-V você tem que estar em ordem a coluna 1, né? A primeira coluna da matriz, ela tem que estar em ordem, ou alfabética ou numérica. No PROC-X não precisa nada disso. Então vamos lá. Então eu dou igual, PROC-X, abro, pesquiso o valor. No caso aqui é a matriz, a matrícula que eu quero. Então vai buscar a matrícula em qual intervalo? Lá do meu intervalo de cadastro. Então, cadastro. Então, essa matrícula ele vai procurar lá. Qual o valor que ele vai retornar? A matriz de retorno vai trazer os salários. Simples assim, ó. Então, a sintaxe está lá. F27, cadastro, salários. Só isso. Que é o quê? O valor que você busca, ou melhor, o que você vai buscar, né? O que você quer buscar, qual a coluna que consta os dados da busca e a coluna que você deseja. São 3 dados. Então aqui embaixo tem mais opções, mas a princípio seriam só esses 3 aqui. Então se eu mudar aqui, como ele está com uma lista, ele vai alterar para mim aqui. Ó. Legal, né? Muito mais simples do que o PROC-X, ou melhor, do que o PROC-V. Ok, gente, vamos para a próxima. Bom, nosso último tema é sobre data e hora. Só que esse tema ele tem muitas funções. Então eu tenho aqui, eu coloquei
como dia, mês, ano, hora, minuto e data diff, para vocês verem como dá para a gente utilizar esse recurso de diversas formas. Tá? Então, resumindo, eu quero buscar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma data, 12 de setembro de 2023, e eu quero buscar o dia. Então, simplesmente digito o dia e a célula que eu quero. Mês, mesma coisa, e ano, a mesma coisa. Tá? Então, às vezes, você quer separar as datas, você não precisa ir lá e fazer extração de dados e começar a procurar e fazer conta, nada disso. Você pode utilizar basicamente esses três recursos. Hora e minuto é a mesma coisa, principalmente quando o RH precisa fazer conta e precisa separar a hora do minuto para daí fazer a conta em centesimal. Daí multiplicar, dividir por 60 para achar a hora centesimal. Então, isso é muito útil. E daí a data diff, que eu acho bem legal, é quando você quer fazer achar uma diferença de datas. Então ele pode fazer a diferença entre dias, meses e anos. Então, vou colocar aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Então, eu vou colocar uma data lá qualquer, sei lá, 10 de abril de 2001. Eu quero buscar a data em relação à data de hoje. Então, vou colocar aqui hoje. Agora eu vou usar a data diff. Então, igual data diff. Você pode ver que nem existe esse recurso, essa função no Excel, mas é possível utilizar. Então eu coloco lá data inicial, ponto e vírgula, data final, ponto e vírgula. Eu quero achar em dias, meses ou anos. Então eu vou procurar em dias. 8.189 dias. Eu quero mudar para meses. Então venho aqui, coloco M. Vou colocar maiúsculo. Em meses dá 269 meses. E se eu colocar em anos? Aqui. Opa, minto. Tem que ser em Y, né? Que é year. São 22 anos. Beleza? Só deixa eu corrigir aqui, porque aqui está sem aspas. Assim a gente termina as dicas. Espero que tenha sido útil e até a próxima.